Danilo, mas e o espinho na carne de Paulo? Será que essa doença que eu estou sofrendo não é um espinho na minha carne? E eu tenho que suportar? Vamos lá. Vamos abrir em 2 Coríntios. Vamos falar sobre o espinho na carne de Paulo e sobre a doença de Timóteo. O espinho na carne de Paulo e a doença de Timóteo, depois de Jó, são as maiores desculpas para as pessoas aceitarem doenças em suas vidas. Então, ou elas vão dizer, não, eu estou doente, eu estou igual a Jó. Deus está me provando igual provou Jó. Ou, não, eu sou igual a Paulo. É para eu não me exaltar, é para eu ser humilde. Por isso que Deus botou essa doença em mim. Então vamos ver aqui rapidinho o espinho na carne de Paulo, o que era. Eu vou provar para vocês que não era uma doença, tá bom? 2 Coríntios 12, 7. E para que eu não me exaltasse pela grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Então, em primeiro lugar, por que Paulo tinha um espinho na carne? Por causa das grandezas, porque ele recebeu muita revelação. Foi arrebatado ao terceiro céu. Ouviu palavras inefáveis. E aí eu vejo... E aí o irmão fala para mim, não, mas essa doença foi um espinho na minha carne. Aí eu pergunto, tá, irmão, cadê as grandezas das revelações? Porque Paulo recebeu esse espinho na carne por causa das revelações. Então, se você tem um espinho na carne, querido, você tem que estar no nível de Paulo. Agora, que espinho na carne era esse? Veja. Um mensageiro de Satanás para me atormentar, para me esbofetear. Por 3 vezes roguei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. E é aqui que as pessoas falam, ó, tem doença que é espinho na carne. Tem doença que você tem que suportar. E aí eles usam esse exemplo aqui de Paulo. Por que as pessoas pensam que o espinho na carne de Paulo era uma doença? Porque espinho na carne parece que é algo no corpo, né? Espinho na carne. Então tem que ser algo no corpo. E aí eles dizem, não, é doença, era uma doença. Paulo tinha doença no olho. Ou eles dizem que era pecado, não, era algum pecado que Paulo tinha, uma tentação ali, um pecado, e ele passou a vida ali resistindo àquele pecado. Não, querido. O espinho na carne era um mensageiro de Satanás, a fim de esbofeteá-lo. Não era uma doença. E eu vou te mostrar agora, abre a sua Bíblia aí em Números. Números 33, 55. Eu vou mostrar para você na Bíblia, aonde aparece essa expressão espinho na carne. Espinho na carne tem que ser algo que está no meu corpo? Não. Vamos ver a referência bíblica que nós temos. Esse é o problema, querido. As pessoas elas gostam de interpretar a Bíblia pela sua imaginação. Então elas veem, o espírito na carne de Paulo, e elas ficam tentando imaginar. Para de imaginar, querido, vai ler a Bíblia. Vai ler a sua Bíblia. Números 33, 55 diz assim, contudo, se vocês não expulsarem diante de vós os habitantes da terra, aqueles que deixardes entre eles, aqui está falando com Israel, que Deus tinha mandado eles expulsarem todos os cananeus, os jebuseus, né, aqueles povos que estavam lá na terra de Canaã. E vocês sabem que eles não expulsaram todos. Alguns povos eles deixaram ali, né, os filisteus, por exemplo. E depois esses povos trouxeram muita dor de cabeça para Israel. Era justamente esses povos que ficava ali atormentando, perturbando. O tempo inteiro Israel era perturbado pelos seus vizinhos. E aí olha o que Deus diz, olha, se vocês não expulsarem todos os moradores da terra, aqueles que vocês deixarem na terra serão como espinho nos vossos olhos e aguilhões nas vossas costas. Eles vos hostilizarão na terra em que vocês habitam. Então Deus estava falando que aquelas pessoas seriam espinhos nos olhos do povo de Israel.
E aí, espinho na carne é doença? Então, o espinho na carne de Paulo não é o que, é quem. Não é o que era o espinho na carne de Paulo, não. A pergunta é, quem era o espinho na carne de Paulo? O espinho na carne de Paulo, querido, não era uma coisa, era uma pessoa. E ele disse, é um mensageiro de Satanás. E aí você lê a história de Paulo, você percebe que o povo judeu, aonde quer que Paulo fosse pregar, os judeus iam atrás dele e incitavam perseguição contra ele. E Paulo era açoitado, Paulo era apedrejado, Paulo era preso. Teve um grupo uma vez que fez um jejum e falou, nós só vamos comer e beber água depois que Paulo estiver morto. Aí eu não sei se eles quebraram esse voto ou se eles morreram mesmo, porque Paulo não morreu, Paulo foi morrer muitas décadas depois desse momento, mas fizeram voto de passar fome e sede enquanto não vissem Paulo morto. Então o espinho na carne de Paulo, querido, era uma pessoa, não era uma coisa, não era uma doença, não era um pecado. Era um demônio que usava pessoas para persegui-lo aonde quer que ele fosse. Aonde ele ia, aquele demônio estava lá, usando pessoas para persegui-lo. Então era uma aflição que Paulo passava, era uma tribulação que ele passava. E aí, como eu já disse, aflição, tribulação, você tem que suportar. Ele até pediu para que Deus tirasse da sua vida, porque ele percebeu, peraí, parece que eu estou sendo mais afligido do que os outros. Todo mundo passa por tribulação, mas parece que é um negócio diferente. É uma tribulação nível hard. Parece que eu sou um para-raio de perseguição. E aí ele foi orar, Senhor, tira isso da minha vida. E aí Deus disse, não vou tirar não, querido. Você vai ter que se fortalecer na minha graça, no meu poder e suportar isso daí. Você vai ter que encontrar na minha graça o poder que você precisa para suportar isso aí. E aí o que Paulo fazia? Como que você sabe que Paulo ia orar em línguas, Danilo, para lidar com essa situação? Porque lá em Efésios capítulo 6, verso 10 e 18, ele diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Então Paulo descobriu o segredo para suportar as tribulações, se fortalecer no Senhor. Como, Danilo? Verso 18, orando em todo tempo no Espírito. Estão falando mal de mim. Estão me caluniando. Estão me perseguindo. Aí você se fortalece, aí você consegue dar outra face, andar a segunda milha. Amém, queridos? Até o diabo jejua. Verdade, os camaradas jejuaram. O diabo botou os servos dele para jejuar, para fazer um propósito. Qual era o propósito? Ver Paulo morto. Mas Paulo ficou vivo e só morreu, querido, quando chegou a hora dele de ser oferecido como libação pela fé em Jesus. Glória a Deus. Então não era uma doença. Amém? Espinho na carne é uma expressão para falar de um incômodo. Quem já teve aqui uma ferpa no dedo? Você não morre por causa de uma ferpa no dedo. Você não para a sua vida por causa de uma ferpa no dedo. Mas tudo que você vai fazer, aquela ferpa está ali incomodando. Vai lavar uma louça, qualquer coisa que você vai fazer, aquela ferpa está ali incomodando. É isso que Paulo está querendo dizer. Tem um negócio na minha vida que onde eu estou, onde eu vou, o que eu estou fazendo, está aquele incômodo ali. Eram essas pessoas que o diabo usava para persegui-lo. Quem está entendendo diz amém. Danilo, e a doença de Timóteo? Por que Paulo não orou por Timóteo? Por que Paulo era usado em milagres? Paulo era usado em cura? Por que ele não curou Timóteo? Primeiro, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sou usado em cura e estou dando amoxicilina para os meus filhos.
porque eles tiveram uma inflamação na garganta. Não quer dizer, querido, que você tem um dom de cura, que você vai sair curando quem você quiser. O dom não é seu. E o dom, ele se manifesta. E não é sempre que o dom se manifesta. Agora, Paulo poderia ter orado por Timóteo pela fé. Assim como qualquer cristão pode orar por outro pela fé. Então, quando eu estiver ensinando aqui sobre cura, vou ver se eu faço um seminário de cura, de ensinar vocês a orar por cura, ministrar cura, e eu vou falar sobre tudo isso. A diferença de você orar por alguém pela fé e você operar no dom. Então, Paulo, querido, não é porque ele levantou paralíticos e que ele é obrigado a curar qualquer pessoa que está perto dele. Isso não existe. Até eu mesmo passo por situações de enfermidade e tenho que ficar confessando a palavra, confessando a palavra, confessando a palavra, até que aquela doença desapareça da minha vida. Então não é porque você é usado por Deus para curar os outros, que isso significa que qualquer pessoa que está doente perto de você, obrigatoriamente você tem que curar ela. Não, você vai orar, você vai crer. Ela vai ter que crer também. Pode ser que você não esteja num bom dia, pode ser que você não esteja com essa fé toda naquele dia, e nem ela, e a pessoa não seja curada, e aí? Aí você vai inventar uma doutrina para defender a doença e dizer que Deus é que decide, tem hora que ele quer curar, tem hora que ele não quer? Então, primeiramente, a doença de Timóteo não era uma doença que Timóteo tinha. Timóteo não tinha uma doença. Timóteo ficava enfermo por causa de uma situação. Ele vivia numa cidade onde a água daquela cidade era contaminada, havia muitas bactérias na água, e ao beber água, dava problema de estômago. Passava mal, vomitava. Por isso que Paulo diz, não bebe água pura, bota um pouco de vinho na água, por causa do teu estômago e dessas frequentes enfermidades. Veja, Timóteo não tinha uma doença que ele tinha que suportar. Timóteo estava num lugar onde a água... E aí você tem que estudar um pouco de história para saber disso. Eles misturavam vinho na água, porque o álcool do vinho, quem sabe aí que o álcool ele é antisséptico. O álcool mata bactérias. Então você botava vinho na água e não bebia água pura. Você botava um pouco de vinho na água para que as bactérias fossem mortas naquela água. Não matava todas as bactérias, mas dava uma purificada naquela água. E aí quando você bebia a água, não ficava passando mal. Essa era a forma que eles tinham naquela cidade de beber água. Que não tinha o sistema de tratamento de água igual a gente tem hoje. Então se você sabe que tem alguém, por exemplo, se eu sei que tem alguém que está doente por causa de algo que ela come. Eu como muito doce, eu acho que eu estou ficando diabético, não sei. Amém, eu vou orar por ela para ela ser curada da diabetes, mas eu vou falar com ela, olha, para de comer tanto doce. Na verdade, para de comer doce. Quer dizer que se eu dou um conselho para a pessoa de algo que pode resolver o problema dela, é porque eu não creio que Jesus cura? É porque Deus não quer curar? Se tem alguém com dor de cabeça e eu vou lá e ofereço um Dorflex para ela, é porque eu não creio que Deus quer curar a dor de cabeça dela? Querido, ali é Paulo, ali não é Deus. Paulo não era Deus, querido. Deus podia curar o estômago de Timóteo? Claro, isso não tem nada a ver. Então esse texto está na Bíblia para que, caso você tome um remédio, caso você tome alguma medida natural para resolver o seu problema, não se condene, querido. Amém, você indicar um médico para a pessoa. Porque primeiro, se aquela doença de Timóteo, Deus queria Timóteo doente, Deus não curava Timóteo porque ele queria que Timóteo ficasse doente, por que Paulo estava dando instruções para Timóteo ser curado daquela doença? Para Timóteo não passar mais por aquele momento ali, por aquela situação. Se era de Deus aquela enfermidade, Paulo ia dizer para Timóteo, Timóteo, esse seu problema constante de estômago aí é um espinho na carne. Eu vou te ensinar aqui o segredo para você suportar esse espinho na carne. Não, Paulo falou, olha, bota um pouco de vinho aí nessa água, meu filho. Assim como eu posso dizer para alguém, coma menos açúcar, cuida da sua alimentação, e isso não quer dizer que eu não creia que Deus quer curá-la.
Então vamos parar de usar Paulo, Timóteo, Jó como desculpa para permitir o diabo ficar botando doença nos nossos irmãos, queridos. Sim, nem toda doença é o diabo que põe. Tem doença que é você mesmo que procura. O problema nas costas que eu tive alguns anos atrás fui eu mesmo, que abusei do meu corpo, trabalhando excessivamente. Mas ainda assim, se não fosse o pecado de Adão, se não fosse o diabo, eu poderia trabalhar o quanto fosse, que isso não ia acontecer. Então, existe cura e redenção para toda doença. Até mesmo aquelas que você procurou. Sim, você vai ter que se arrepender e assumir um compromisso de parar de destruir o seu corpo. Mas ainda assim, Deus quer curar você. Irmão, você acha, imagina, você tem uma pessoa que aluga uma casa e a casa está cheia de problema. A casa precisa de uma pintura, tem cano furado vazando água, problema de eletricidade, parede caindo. Aí a pessoa está lá e não resolve nada daquilo ali. Você acha que essa pessoa está agindo corretamente? Está morando numa casa, caindo aos pedaços e você não faz nada? Você acha que o Espírito Santo é um desleixado, irmão? Ele veio morar no seu corpo. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você acha que ele não quer? Você acha que ele quer um corpo cheio de doença? Não, querido. Ah, mas por que o Espírito Santo não tira essa doença de mim? Pelo mesmo motivo que o Espírito Santo não trouxe a luz lá em Gênesis. Ele estava esperando que o Pai dissesse: haja luz. E o que o Espírito Santo está esperando, Danilo, para manifestar a cura no meu corpo? Está esperando você começar a declarar: pelas pisaduras de Jesus, eu sou curado. Parar de falar de doença e começar a falar de cura. Assim como o Espírito Santo estava lá em Gênesis, a terra vazia, sem forma, em trevas, e ele estava pairando ali. Mas foi quando Deus começou a declarar, foi que a luz começou a se manifestar. Quando você começar a declarar a cura vai começar a se manifestar. Mas até hoje você só estava declarando doença. Como é que o Espírito Santo vai manifestar a cura? Você estava dando legalidade para o diabo manifestar a doença. Mas a partir dessa semana, querido, você vai mudar, você já está mudando sua mente. Você vai mudar sua boca. Você vai começar a declarar cura. Eu sou curado, minha família é curada, meus filhos são curados. Ah, Danilo, eu estou declarando há 1 mês, mas ainda estou tendo que levar meu filho no médico. Querido, você declarou 10 anos doença, e aí agora você... Que preguiça é essa? Quer dizer que você fica anos declarando negativo, e aí agora você declara 1 mês positivo e já está desistindo? Não, calma aí. Palavras são sementes. A Bíblia diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que plantou uma semente na terra e foi deitar, e não sabendo ele como, a semente brota e cresce, e aí nasce a espiga, e por último o grão de milho na espiga. Tem um processo, querido, até que a sua fé manifeste o milagre. Então talvez aí durante alguns meses você ainda tenha que lidar naturalmente com essa situação. Mas se você está declarando, querido, a palavra, em algum momento essa realidade vai ter que se dobrar ao poder da palavra de Deus na sua vida. Talvez esteja demorando porque você plantou muitas sementes de incredulidade na sua vida. E vai demorar um pouquinho até que essas sementes morram. Enquanto isso, a semente da fé vai crescendo. Você vai regando, vai declarando cura e vai adorando a Deus. Vai orando em línguas, fortalecendo a fé, declarando a cura e adorando a Deus. Sim, enquanto isso, vai no médico, toma um remédio, cuida da saúde, da alimentação, vai correr, vai para a academia. Mas vai declarando cura, vai declarando cura, vai declarando cura. Eu sinto a sabedoria do Espírito. Oh, sinto o Espírito Santo. Espírito de sabedoria. Recalamandori calá. Não só de revelação, mas de sabedoria também.
vindo sobre a sua vida, de revelação para que você saiba que você é curado, para que você tenha revelação de que você é curado e você declare que você é curado, e de sabedoria para que enquanto a sua fé amadurece até se manifestar, você saiba como manter o seu posicionamento de fé e como agir enquanto você aguarda a manifestação. Não é porque você está indo no médico que você tem que dizer para todo mundo. Pare de falar para todo mundo o que você tem. Fale somente para quem pode te ajudar. Então você fala para o médico. Também você não precisa falar, ai, tô morrendo, doutor. Não, olha, o que eu estou sentindo é isso, isso e isso. Você não precisa falar que você tem nada. Ah, eu tenho. Não, estou sentindo tal coisa. Sinto estes sintomas. Sentir não é ter. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Então, amém. O médico perguntou, Deus vai te dar sabedoria ali na hora. Espírito de sabedoria para você não anular a sua fé. Olha, eu sinto. Às vezes eu sinto uma dor de cabeça, às vezes eu sinto tal coisa, às vezes eu sinto uma fraqueza. Você não anulou a sua fé. Aí você sai do consultório e diz assim, independente de tudo que eu sinto, Pai, eu declaro que eu sou curado. Eu te louvo porque eu sou curado. Deus vai te dar sabedoria para você guardar sua fé. Mesmo que você tenha que lidar naturalmente com a situação. E aí você também só fala para o médico porque você é obrigado, ele está cuidando de você. E aí se um pastor for orar por você, ele também vai perguntar, e aí? Qual é o problema? Aí você também não fala, não, eu tenho essa doença. Não, você fala, não, o médico disse, o laudo médico é que eu estou com tal coisa. Mas eu não recebo esse laudo médico, não. Eu creio na cura, pastor. Aí eu vou falar, amém. Então receba em nome de Jesus, seja curado. Então até para você pedir oração, querido, você tem que saber guardar a sua fé. Que às vezes, dependendo da forma que você fala, você pode impedir que a sua cura ali se manifeste por causa da sua boca. Então, em nome de Jesus, eu creio que o Espírito Santo, Espírito de sabedoria, está sendo derramado sobre você hoje. Amém, queridos? Então é isso, meus irmãos. Vamos parar de arrumar desculpas para manter as doenças na nossa vida.